Graça e paz, um bom dia! Hoje damos continuidade ao nosso devocional diário. Você está nos acompanhando, lendo toda a Bíblia de segunda a sexta, Antigo Testamento, a proposição de leitura é 2 Crônicas, do capítulo 4 ao capítulo 6. No Novo Testamento, estamos em Romanos, capítulo de número 9. Esse capítulo 9 merecia várias horas de estudo aprofundado, porque Paulo ele está chegando aqui a conclusões maravilhosas acerca da salvação, acerca da eleição. Paulo pergunta e fala e aqui elogia até a questão dos israelitas. Versículo 4, são israelitas? Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo primeiro elogia aqui os judeus, os israelitas. Ele está falando da nação de Israel, está falando daqueles descendentes ali de Abraão. E aí ele vai perguntar, olhando para a nação de Israel, vendo a nação rejeitou a Jesus Cristo, e ele diz, no versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Veja que Paulo está fazendo agora o contraponto. Ele está dizendo, sim, são descendência de Abraão, vem de Isaque, mas veja que em Isaque será chamada a sua descendência. Então, os israelitas reais não são realmente aqueles que são da nação de Israel, nacionalmente falando, mas os que são filhos da promessa. E ele vai explicar isso, versículo 9, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci a Esaú. Veja que Paulo está buscando na história os seus argumentos. Ele fala que teve Sara teve um filho, foi Isaque, e não somente isso, mas Rebeca. Então, de Sara veio Isaque, o descendente, pronto. Mas Rebeca teve gêmeos. Então, são dois descendentes. Não, a descendência ainda continua no singular. E ele vai dizer que o mais velho vai servir o mais novo, e ele ama Jacó e ele aborrece a Esaú. Por quê? Porque em Jacó foi chamado a descendência ali de Isaque. E ele deixa claro isso aqui. Ele fala que os gêmeos não eram nem nascidos, não tinham praticado nada. E ele vai dizer que isso é importante, que Deus já tinha escolhido a Jacó antes mesmo deles terem nascido, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, diz o versículo de número 11. E aí Paulo vai começar a pensar, alguém vai ouvir isso e pode perguntar, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Não há injustiça da parte de Deus, porque Deus ele faz o que ele quer da maneira que ele quer e nós simplesmente precisamos entender que ele tem propósitos maiores do que os que nós pensamos. E aí ele vai falar sobre Moisés, vai falar sobre Faraó, versículos de 15 até o versículo de número 18. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É a vontade de Deus, queridos irmãos. Eu sei que são palavras difíceis, são palavras que são meia indegustáveis, se é que existe essa palavra, mas entendamos que essa é a vontade de Deus. E aí alguém pode perguntar também, claro, ouvindo isso, vem à mente, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? De que se queixa Deus? Já que ele escolhe a um e não escolhe a outro, já que ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Como Deus pode reclamar de alguma coisa se alguém não está servindo a ele? Mas aí vem Paulo e argumenta, quem é você, homem, para discutir com Deus? Você é homem e ele é Deus. Aí ele vai lá, porventura pode o objeto perguntar quem o fez porque fizeste assim? Você é um objeto e ele é o que fez? Ou tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quem é a massa para brigar com o oleiro que está fazendo ali o que está querendo fazer? Veja que o argumento da eleição é que Deus escolhe conforme a sua vontade, conforme o teu querer, e nós não temos nenhum poder sobre isso. Não depende do que nós fazemos agora. Nós precisamos entender de uma vez por todas que aquele que é escolhido
escolhido por Deus, ele não é escolhido porque fez alguma coisa. Deus de antemão conheceu, Deus predestinou, isso vem antes do nosso nascimento. Mas no momento em que nós nascemos, no momento que estamos aqui, em dado momento, a palavra de Deus vai vir ao nosso ouvido, vai nos chamar, e aí nós sim vamos começar a viver uma vida de santificação, aí sim virão as boas obras que nós podemos fazer. E Paulo está dizendo isso aqui para dizer que os gentios foram chamados, porque os judeus achavam que tinham ali o privilégio de serem judeus, israelitas, e por isso eles eram salvos independente de qualquer coisa. Não, nem todo que está Israel é israelita. E ele explica isso desde o Antigo Testamento. Oséias já disse: chamarei o meu povo que não era meu povo, e amada que não era minha amada, e no lugar do que eles dizem, vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Versículos 25 e 26 ele diz aqui. Ele fala também o que Isaías disse, versículo 27, mas relativamente a Israel, dele chama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Veja que o povo de Israel é grande, numeroso, são milhões e milhões de pessoas, são milhares de anos esse povo sendo conservado por Deus desde o chamado de Abraão, mas ele deixa claro que o remanescente é que será salvo. É o remanescente, é os que são da mesma fé que Abraão, e por isso agora os gentios, eles entram, nós entramos nisso. Versículo 29, Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ele está dizendo: se o povo de Israel não tivesse sido conservado por Deus, se o remanescente no meio do povo de Israel, um povo no meio do povo, não tivesse sido conservado por Deus, eles já teriam sido como Sodoma e Gomorra, dizimados ali, a saraiva teria caído em cima. Mas é Deus quem conserva, da mesma maneira que nos conserva, nos chama e nos elegeu, nos escolheu. Deus endurece quem quer, Deus tem misericórdia de quem quer. Nós não questionamos isso, o amor dele é inquestionável. Mas se você é o escolhido de Deus, você é um privilegiado sim, por ter sido chamado por ele. Que o nome dele seja glorificado na sua vida. E se você sabe que você é um escolhido de Deus, não deixe de colocar aí nos comentários: eu sou um escolhido de Deus. Mais uma vez, coloque essa frase, porque Deus nos escolheu, e que a sua vida reflita essa escolha a cada dia. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.